Olá, alunos do 7º ano da Rede Municipal de Teresina, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma aula de Geografia. Pega o seu material para vocês fazerem as anotações. Hoje vamos falar de um tema interessante, porque é interessante para nós, né? Nordestino. Nós vamos falar da região Nordeste, especificamente dos aspectos naturais da região Nordeste, certo? Então, o que nós vamos aprender, gente? Nós vamos analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e as tensões históricas contemporâneas. Por que a gente vai analisar esse processo territorial do Brasil e esses conflitos contemporâneos? Porque o Brasil é um país gigante, é dividido em 5 grandes regiões, conforme o IBGE. Então, cada região tem suas características, cada região tem seus conflitos. Nós vamos compreender a espacialidade dos fenômenos geográficos, no caso aqui dos aspectos naturais, utilizando escala adequada. A escala que nós vamos utilizar é da região Nordeste, certo? Com representação em mapas, né? No caso, mapa do Brasil, destaque aí para o mapa da região Nordeste. Nosso objeto de conhecimento é a formação socioeconômica territorial do Brasil. Isso vocês irão encontrar na unidade 8, capítulo 18, onde trata da região Nordeste, aspectos naturais, página 208. Vamos falar aqui de maneira geral sobre o Nordeste. Características gerais do Nordeste. Aqui está só do lado da figura, né, da nossa região maravilhosa. Primeiramente, ela ocupa aproximadamente 18% do território nacional, é formada por 9 estados, é a região onde tem mais estados no Brasil, é a segunda região com maior população do país, gente. A região Nordeste é a segunda região com maior população do país, perde apenas né, para a região Sudeste. O clima predominante no Nordeste é o tropical, mas vocês verão mais adiante que o Nordeste tem uma diversidade natural. Há intenso fluxo migratório de saída e de entrada. Na década de 80 e 90, o fluxo migratório era mais de saída, né? Porque os nordestinos, eles iam em busca de oportunidades melhores de vida, então migraram muito para o Sudeste. E muito nordestino em São Paulo, por exemplo. São Paulo, dizem, né, que São Paulo foi construída por nordestinos, certo? Tem muito nordestino também em Brasília, né? Que também Brasília é considerada como uma cidade que foi construída pelas mãos de nordestinos, que eles chamam até os nordestinos, chamavam os nordestinos naquela época de candangos, né? E outro ponto interessante, que a partir dos anos 2000, onde há um investimento maior nas questões sociais do nosso país, há uma migração de retorno. Nordestinos saem, né, dessa região Sudeste, da região Centro-Oeste e retornam para o Nordeste, porque o Nordeste passa a proporcionar uma melhor qualidade de vida. A principal atividade econômica do Nordeste, adivinha? Tem um litoral maravilhoso, é o turismo, ok? Não é à toa que muitos sudestinos vêm aliás, muitas pessoas, né, que são do Sudeste vêm passar as férias no Nordeste. Bom, está aí, vamos conhecer os estados que compõem o Nordeste. Nós temos aí o Maranhão, né, que é irmão do Piauí, faz fronteira com o Piauí, separa, tem a divisa aí do Rio Parnaíba. Nós temos o Ceará, nós temos aqui logo após Rio Grande do Norte, abaixo nós temos Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, o menor estado do Brasil em extensão territorial, e a nossa maravilhosa Bahia. Eu venho com questionamento: quais estados do Nordeste o Piauí faz divisa? Lembre-se, gente, um limite
Entre duas cidades se chama limite. Entre dois estados é divisa, não se esqueçam, certo? Esses conceitos. E entre países é fronteira. No caso aí, os estados que fazem divisa com o Brasil, ou com o Piauí, é o Maranhão, certo? A Bahia, Pernambuco e o Ceará, ok? Vamos adiante. O Nordeste ele possui, como eu falei, uma variedade natural considerável, certo? Por isso, o Nordeste ele foi subdividido em regiões, que são as sub-regiões nordestinas, que é a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão, o Meio Norte. Vamos olhar aqui melhor no mapa. Aqui de verde, próximo ao litoral, nós temos a Zona da Mata. E esse nome Zona da Mata, né, a gente já especula qual tipo de vegetação vai se concentrar nessa região, embora seja uma vegetação já bem desvastada por conta das capitais, que é a Mata Atlântica, por isso que se chama Zona da Mata. Logo depois da Zona da Mata, entrando para o interior nordestino, nós temos essa área aqui roxa, que é o Agreste Nordestino. Muito rico, certo? Tem um solo riquíssimo, que é o solo Massapê. Aqui é onde se concentrou boa parte da produção da cana-de-açúcar, por exemplo. O Agreste, ele é uma área, certo, de transição entre a Zona da Mata e o sertão nordestino. Entrando mais ainda no interior do Nordeste, nós temos o sertão nordestino. Olha só como ele é grande. Abrange até ali, né, no finalzinho do Ceará, as regiões metropolitanas de Fortaleza, aqui o interior, boa parte da Bahia. Então, o sertão nordestino, ele é a área maior, né? E aqui de laranja, onde nós temos uma parte do Piauí, onde fica Teresina também, onde nós estamos, nós temos o meio norte, certo? Entre Teresina e Maranhão. Vale destacar que a parte oeste do Maranhão, que é essa aqui mais próxima do estado do Pará, ela é totalmente diferente do restante do Nordeste, totalmente. Até a vegetação, ela é equatorial, uma parte da vegetação, uma minúscula parte da vegetação dessa região, ela é equatorial. Então, essas são as sub-regiões nordestinas que irão influenciar, por exemplo, na economia, na população, na sociedade, etc. Bom, o Nordeste, seus climas, né? O clima foi fundamental para também realizar essa subdivisão do Nordeste. Olha só, aqui de verde nós temos o clima tropical litorâneo, claro, né? Que é quente e úmido. Aqui de amarelo, essa faixa toda aqui amarela, nós temos o clima semiárido, que é um clima quente e seco. E nessa faixa aqui toda laranja, nós temos o clima tropical, que é o nosso, né, onde se localiza Teresina. E como eu falei para vocês, né, na parte mais oeste, no extremo aqui do Maranhão, nós temos o clima equatorial, que é um clima quente e úmido. Ele chove o ano inteiro. Então, o Maranhão desculpa. O Maranhão isso é culpa de vocês, viu? O Maranhão é um estado que ele é bem diferente do restante do Nordeste, porque metade do Maranhão vai se parecer muito com a região norte do país, onde você encontra a floresta amazônica. E a outra metade, que fica do lado do Piauí, ele vai se parecer muito com a região mesmo nordestina, com a nossa região, com o nosso estado, principalmente. Então, o Maranhão ele tem essa diferença, né, em particular.
Bom, no clima semiárido há um evento interessante, que são as chuvas orográficas. O que é uma chuva orográfica, né? Uma chuva orográfica é uma chuva onde se localiza em um determinado local. O nome por si já diz, né? Ela vai se localizar em um determinado local. Mas como é que ela ocorre? Ela ocorre pela a entrada de uma massa de ar úmida e quente que encontra uma barreira, certo? Pode ser uma montanha. No caso do Brasil, encontram uma serra, né? Um planalto com elevação mais alta, e aí essa chuva ela acaba se acumulando, essa massa de ar quente e úmida, ela acaba se acumulando aqui, se condensando, ok? E chovendo apenas nesse espaço. Então é uma área de barlavento que solta uma massa de ar quente e úmida, e quando chega do outro lado, né, desse obstáculo que nós temos aqui, que é um morro, por exemplo, aqui é aparecendo um morro, né? Aqui a massa deixa de ser úmida e passa a ser quente. Então desse lado não chove, chove só do lado próximo ao mar, né? E aqui é a área de sotavento. Então aqui a massa de ar, ela chega quente, ela perde umidade. Por que que isso é interessante? Para a gente compreender por que que, por exemplo, no sertão não chove o ano inteiro, certo? A gente vai ver aqui agora mais adiante. Para tratar disso, nós vamos falar sobre relevo nordestino, ok? Bom, o relevo nordestino ele é composto, claro, como no Brasil, de planaltos, depressões, planícies. Ok? As planícies, vocês estão vendo aí com uma cor mais clara, né? Difere até da convenção cartográfica, que na verdade a planície deveria ser uma cor mais verdinha, mas no caso aí a planície, nesse mapa específico, ela está com uma cor mais clara. Onde se concentra a planície, professora? As planícies vão se concentrar no litoral. Pronto. Basicamente na extensão toda do litoral, e aí a gente vai ter um destaque aí para os tabuleiros litorâneos, né, principalmente próximo no Piauí, vai lá em Barra Grande, a gente vai ter uma elevação maior do que a parte mais continental, mais adentro, certo, do nosso estado, que são os tabuleiros litorâneo. Então aqui tudo é planície, né? Extensão do litoral. Nós vamos ter as depressões, e a depressão sertaneja é um ponto fundamental para compreender o clima do sertão. O que são depressões? Vocês lembram? Depressões são formações de relevos rebaixadas de alta pressão, certo? Alta pressão por quê, professora? Porque recebe mais pressão, ou seja, quando você está numa altitude maior, é zona de baixa pressão. Se você está numa altitude menor, em depressões no caso, são zonas de alta pressão. Lembre-se que zonas de alta pressão, né, carregam ventos, por exemplo, para zonas de baixa pressão, no caso, que são as zonas mais altas, são os planaltos, certo? Então, você tem aqui a depressão sertaneja e do Rio São Francisco, que eles chamam, né? Mas você tem bem aqui, olha só, que coisa, né? O Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema ele provavelmente um dos fatores que causam a seca no Nordeste, certo? Por quê? Porque a massa de ar úmida e quente que vem do Oceano Atlântico não consegue ultrapassar a barreira do Planalto da Borborema, então ocorre uma chuva orográfica dessa região mais próxima do litoral, consequentemente onde fica, né, a sub-região do Agreste, e quando ela ultrapassa
o planalto da Borborema, essa massa de ar ela perde umidade e se torna uma massa de ar quente. Então ela desce na depressão e torna o espaço mais seco e quente, ou seja, não há umidade em boa parte do ano, ok? E nós temos os outros planaltos, o planalto da Serra do Atlântico Leste-Sudeste, onde fica a Chapada da Diamantina, certo? A gente tem a depressão do Tocantins, onde fica o Espirgão do Nordeste, e o planalto e chapadas da bacia do Parnaíba, que é feita basicamente de chapadas, mesas, que não são que não são planaltos tão altos assim. Então, destaque aí para as depressões sertanejas, certo? Depressão sertaneja, a massa de ar que chega na depressão sertaneja, ela é seca, como eu falei, perde umidade. São áreas de alta pressão. Pensem comigo, quanto mais alta a pressão, há mais circulação de ar, né? Não tem umidade assim, ok? O ar ele se propaga para as zonas de baixa pressão. E aí nós temos um dos fatores que influenciam no clima, o planalto da Borborema, que influencia no sertão nordestino. Aí eu trouxe o esquema bonitinho para vocês, a imagem, certo? Aqui o planalto da Borborema e aqui o sertão, que é uma depressão sertaneja. Então vem um vento quente e úmido, que inclusive há estudos que é uma massa de ar que vem do deserto do Kalahari, né, que fica lá na África, que é uma massa de ar muito quente e úmida, certo? E essa massa de ar, ao entrar, encontra essa barreira aqui, perde umidade, porque chove desse lado, certo? Próximo ao mar. E quando vai para o sertão, quando ultrapassa o planalto da Borborema, ele se torna uma massa apenas seca, né? Que é o clima semiárido, ou BSH, aí, que é a classificação de Köppen. Então, vamos ler aqui rapidinho. Há alguns fatores apontados como responsáveis por esse fenômeno. O principal deles é a circulação atmosférica, certo? Massas de ar úmidas que se dirigem a essa região perdem umidade, como eu falei, ao longo do trajeto e quando chegam a ela apresentam características de massas de ar seca. Se eu levasse vocês lá para a Chapada da Borborema, fizesse um voo assim aéreo, vocês iriam ver a diferença. Como é interessante. De um lado, né, que é o lado esquerdo, aliás, o lado direito, que é próximo do Oceano Atlântico, é tudo verde, né, verdinho, e do outro lado, do Planalto da Borborema, é uma região totalmente seca, cinza, dependendo da estação do ano, do período do ano. Eu trouxe aí um climograma. Gente, um climograma é a relação entre precipitação, que é chuva, ok? E temperatura, certo? Climograma é a relação entre precipitação, chuva e temperatura ao longo dos anos. Então, você vê aqui no climograma de Recife, Pernambuco, que é uma área que é próxima ao litoral, ok? Então, se é próximo ao litoral, qual é o clima que vai ser? Clima tropical úmido. Então, você tem aqui durante todos os anos, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, certo? Ou seja, chove o ano inteiro, não tem um mês que não chova. Chove o ano inteiro. Quando chega setembro, outubro, novembro, as chuvas diminuem, não é verdade? Vocês estão vendo aqui. E a temperatura, né, ela permanece assim bem estável, digamos assim. E chove especialmente nos meses de maio, junho, julho, que é no inverno, certo?
próximo do inverno brasileiro. Aqui do lado nós temos um outro climograma que eu peguei da cidade de Petrolina. Petrolina, ela fica no sertão nordestino. Embora seja uma cidade riquíssima por conta do Rio São Francisco, graças à dádiva do Rio São Francisco, Petrolina é uma cidade que se localiza no sertão nordestino, ou seja, o clima lá é quente e seco. Então nós vamos ter duas estações do ano, uma estação chuvosa e uma estação seca. Veja que a estação chuvosa, ela começa no verão, aqui que vocês estão vendo, né? Novembro, dezembro, aí começa janeiro, fevereiro, março chove bastante, né? Por isso que se chama As Águas de Março, aquela música da MPB. Abril, quando chega maio, junho, julho, agosto, setembro, que a gente chama de BR Obró em Teresina, né? As chuvas, elas diminuem bastante. Então, aqui vocês veem duas cidades em regiões diferentes, com climogramas diferentes e apresentação de climas diferentes. E as duas fazem parte da mesma região no Brasil. Sobre a hidrografia do Brasil, lembre-se, nós estamos falando dos aspectos naturais. Nós vamos falar também da hidrografia do Nordeste, né? Falei Brasil aí por causa do mapa do Brasil, mas nós vamos falar sobre a hidrografia do Nordeste. Nós vamos dar destaque para dois rios, duas bacias, aliás, hidrográficas. A bacia do Rio São Francisco. A bacia do Rio São Francisco, gente, ela é a maior bacia hidrográfica genuinamente brasileira, certo? A bacia do Rio São Francisco, ela é a maior bacia hidrográfica genuinamente que pertence ao Brasil. Ah, professora, mas a Amazônia é maior. Sim, mas a Amazônia, essa bacia da Amazônia, ela não nasce no Brasil, ela nasce lá nos Andes, né? Na região do Peru e vem aqui com toda a força para o Brasil. Mas no caso do São Francisco, ele vai nascer ali no norte de Minas Gerais, certo? Na região de Minas Gerais. Ele corta quase todo o sertão nordestino. Aí ele separa a Baía de Pernambuco, passa por Alagoas e também separa Alagoas de Sergipe e deságua no Oceano Atlântico. O Rio São Francisco, ele apresenta rios por estar, né, numa sub-região seca, ele vai apresentar rios intermitentes. O que são rios intermitentes? São rios que, durante uma época do ano, ele pode secar ou diminui bastante o seu volume. Entretanto, o Rio São Francisco, boa parte dele, é importante dizer, que boa parte do Rio São Francisco, ele é perene, certo? Apenas na região do sertão que ele possui rios intermitentes. Já a bacia do Parnaíba, que é outra bacia importante para a região nordestina, né? Essa bacia do Parnaíba é onde se encontra a maior bacia genuinamente nordestina, ok? Você tem a maior bacia genuinamente do Brasil, que é o Rio São Francisco. Por que ela não é genuinamente nordestina, embora boa parte dela se encontre no Nordeste? Porque o Rio São Francisco ele nasce no norte de Minas Gerais, que faz parte da região Sudeste. Mas no caso da bacia do Rio Parnaíba, né, ele é genuinamente nordestina, porque a nascente dele é no Nordeste. Aqui no finzinho assim, do Piauí, ok? Não se esqueçam disso. Além disso, é um rio importante, de grande extensão, né? Vai até o norte do Piauí, Maranhão, deságua também no Oceano Atlântico. É um rio perene também, certo? Ou seja, tem água durante o ano inteiro, ele não seca. Vamos falar um pouco sobre a vegetação do Nordeste. A vegetação do Nordeste também é variada. Próximo do litoral nordestino, nós vamos encontrar a Mata Atlântica.
Não é à toa que aquela sub-região se chama Zona da Mata. Por ser numa região litorânea, a Mata Atlântica ela já foi bastante devastada, certo? Bastante devastada, mas ainda a gente consegue encontrar resquícios dela. É uma mata, é uma vegetação mais densa, ok? Com árvores porte maior, porque recebe mais umidade, recebe mais chuvas. Aí nós temos, entrando no sertão nordestino, nós temos a caatinga, né, que é uma vegetação do sertão semiárido. É importante também dizer, gente, que a caatinga, embora você veja, né, seca, você veja um ambiente assim hostil, certo? A caatinga ela é riquíssima em biodiversidade. Claro que eu não vou comparar a biodiversidade da caatinga com a biodiversidade da floresta amazônica, né? Com a biodiversidade da floresta da Mata Atlântica. Não, mas ela é muito rica comparada com regiões de semiáridos de outros países, como a gente tem o semiárido na Argentina, né? No sul da Argentina, na Patagônia, como a gente tem um semiárido também no Chile. Então, outro detalhe, essa região do sertão, onde tem esse semiárido, é a região onde há a maior população no mundo relacionado à questão climática de semiárido, ou seja, são mais de 20 milhões de pessoas que ocupam essa região do sertão que tem esse clima semiárido. Então, é composta por cactos, certo? Que são adaptados para a estação seca, de vegetação herbácea, que ela é uma vegetação anual, ela nasce, cresce, reproduz, morre durante um ano, período de um ano, e tem as caducifólias, né, que são aquelas maiores, um pouquinho maiores, são arbustivas, mas que perdem as suas folhas justamente para poder sobreviver durante o período seco. Lembre-se, caatinga é mata cinza, né? Mas durante o período chuvoso, a caatinga ela muda totalmente, ela fica bem verdinha. Já dizia Euclides da Cunha, né, que ele chamava de período de Mardem e Verdem, porque a caatinga ela tem essa característica particular, ela fica verdinha durante o período chuvoso e ela fica cinza durante a seca, mas ela sobrevive. Tem o cerrado, né, que ocupa aqui boa parte do Piauí e Maranhão, que a gente conhece, e também tem a Mata dos Cocais, que é importante para a nossa região, que fica no meio norte. Por quê? Porque vai envolver aí uma atividade que é o extrativismo, com o babaçu e a carnaúba, ok? Aí está a mata de vegetação nordestina, que a gente está vendo aí, vocês podem dar um print e olhar depois com mais detalhes. Vamos à nossa atividade. Vamos fazer essa daqui. O Planalto da Borborema interfere, letra A, na hidrografia da região sul, nada a ver, né? A gente está falando da região nordeste. Na hidrografia da sudeste, também não, né? Na vegetação do Pantanal, também não. Na vegetação da região centro-oeste, não. O Planalto da Borborema ele vai interferir no clima do nordeste, ou seja, é o que vai influenciar aí no semiárido nordestino. Espero que vocês tenham gostado, nós ficamos por aqui e até a próxima aula.